Depois da ressaca do rebaixamento para a Série A2, a Ponte Preta se reapresentou nesta quarta-feira no CT do Jardim Eulina. Com um processo de reformulação à vista, a Macaca está de olho no mercado atrás de novos reforços. Um deles é o volante Matheus Trindade, que atualmente defende o Brusque no Campeonato Catarinense. Sem o status de titular no clube de Santa Catarina, o jogador tem uma conversa em andamento com a Macaca. O volante, que já trabalhou com o Hélio dos Anjos, disputou 11 partidas pelo Brusque nessa temporada. Outra posição que a diretoria também está de olho é no ataque. Ribamar teve a ruptura no tendão de Aquiles confirmada e vai desfalcar a Ponte Preta na sequência da temporada. O nome de Ronaldo, da Inter de Limeira, até foi colocado em pauta, mas o artilheiro do Paulistão já tem negociação avançada com o Novo Horizontino. A negativa do atacante da Inter de Limeira fez com que o presidente Marco Antônio Eberlin levantasse novos nomes que serão contatados nos próximos dias. Em relação aos nomes que deverão sair da Macaca, ainda há muito mistério. Mas o que se sabe é que André Luiz, volante pouco utilizado no Paulista, já se despediu dos companheiros e vai voltar ao Sampaio Correia. O zagueiro Fábio Sanches e o lateral esquerdo Guilherme Santos têm contrato para o restante da temporada, mas não devem permanecer no elenco alvinegro por estarem fora dos planos de Hélio dos Anjos. Processo de remontagem de elenco, hein, Júlio? Pois é, Batista. Teoricamente, né? Porque na prática a gente não tem visto isso por enquanto na Ponte Preta, não. Poucos anúncios, poucas movimentações, tudo no campo teórico, né? Já estamos na primeira semana de preparação da Ponte para a Série B e nenhuma oficialização, nem de saída, nem de chegada. A gente sabe que alguns jogadores estão se despedindo. É o caso do André Luiz, do Moisés Ribeiro, o Fábio Sanches vai negociar para sair, o Guilherme Santos não tem muita moral com essa comissão técnica, então são alguns nomes aí que devem deixar o Moisés Zucarelli, outros nomes devem chegar, o Matheus Matias chegou, jogador que será emprestado pelo Corinthians, o Fabinho Xavier, que estava no futebol ucraniano jogando pelo Metalist e com a invasão russa foi liberado para voltar ao Brasil, já está em Campinas e deve também integrar o elenco. O Bismarck, que estava na Arábia Saudita, é um jogador que interessa. Agora aparece o nome do Matheus Trindade, que trabalhou com ele dos Anjos do Náutico, está no Brusque, interessa a Ponte, mas está esperando o final do Campeonato Catarinense. Tudo no campo teórico. Por enquanto, nenhuma oficialização, nenhuma contratação, nenhuma dispensa, nada oficial. Tudo a gente está aqui especulando, imaginando o que deve acontecer, mas de reformulação mesmo na prática, Batista, por enquanto nada. E olha, rolou aí pela internet, né, indagações sobre o motivo pelo qual a Ponte Preta não mandou nenhum representante. Ontem, lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, aconteceu a eleição do Edinaldo Rodrigues. É o novo presidente, ele já vinha sendo presidente, mas um presidente tampão, e foi eleito como presidente da CBF. Os representantes dos times das séries A e B estiveram lá. O Guarani foi representado pelo seu presidente Ricardo Moisés e a Ponte não teve representante. Eu conversei por telefone com o Marco Antônio Eberlin qual o motivo por que a Ponte não mandou representante. Ele disse que a Ponte não mandou representante porque ele não podia comparecer por motivo de saúde da mãe. Ele está com a mãe internada na UTI, já com a terceira cirurgia, e ele está cuidando da mãe dele, não tinha condição de sair. Consultou um diretor para ver se podia mandar uma procuração, votar por procuração. Esse diretor disse que sim, desde que a procuração estivesse com a assinatura reconhecida em cartório. Ele providenciou a documentação reconhecida em cartório com assinatura e mandou. Mas acontece que quando chegou na hora da votação, o documento foi excluído, porque viram que, pelo estatuto da CBF, não permite, até permite a votação por procuração, desde que a procuração seja original. Não pode ser essa mandada pelo e-mail e a Ponte, portanto, ficou sem representante e também foi excluída da votação. Estas justificativas foram passadas a mim pelo telefone, pelo presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, que infelizmente não teve nenhum representante, a Ponte lá na CBF, na votação que elegeu Edinaldo Rodrigues, o presidente da entidade. É uma pena, muito mais pela enfermidade da mãe do Marco Eberlin, que a gente torce para que ela tenha um pronto restabelecimento, e muito menos pelo voto, que não ia mudar muita coisa. E afinal de contas, o novo presidente, que já estava no cargo e agora ele era interino,
recebeu, né, uma justificativa. Alguém pode dizer, pô, mas depois a Ponte fica sem prestígio, a Ponte pode ser prejudicada. Não me preocupe isso daí, porque dentro de uma situação assim, né, de força maior, podemos colocar dessa maneira, claro que eles vão entender. Então, não vejo nenhum problema no aspecto político, mas, claro, a gente fica preocupado aí com essa situação de uma enfermidade grave a que está acometida a mãe do presidente da Ponte e reza para que corra tudo bem com ela. Ô Greg, nós estávamos debatendo ontem na Rádio Bandeirantes, programa das 17 até 19 horas e 30 minutos, sobre os jogadores que podem permanecer para a disputa da Série B. Estes que disputaram aí o Campeonato Paulista e foram rebaixados. O presidente Marco Eberlin disse na entrevista que vai fazer uma reformulação na ordem de 50%. Então, numa conta essas contas de padaria. Se a Ponte trabalhou com 26 atletas no Campeonato Paulista, era o limite de inscrição, e ela inscreveu todos, 50% são 13. Então, significa que vai aproveitar 13 e vai dispensar 13. Então, para não ficar falando aqui dos que serão dispensados, eu inverto a coisa. Quais os jogadores que você indica para permanecerem na Ponte para a disputa da Série B? Olha, Batista, eu primeiro dizer que tem que ter uma reformulação, tá? Isso é claro e óbvio. Agora, os jogadores que eu permaneceria seriam o Igor Vinhas, Léo Santos, Leonaldi, Ribamar, Luca. E olha, assim, conversaria um pouco com o Norberto, lateral direito, acabou, mas estava num momento legal, muito bom, ali acabou se contundindo. Para mim, só esses jogadores, 6, né? 6. Só esses 6 jogadores que eu permaneceria no elenco, que para mim, na minha opinião, foram que pouco se destacaram aí no meio de tanta falta e muita limitação técnica. Ontem o Tigrão já se manifestou a esse respeito, dizendo que ficaria só com o Luca. Não. Não foi isso que você falou? Aí eu mudei. Aí você mudou? Ele deu uma mudada. Eu mudei quando consultei a lista toda. Então quais são os que você ficaria? Claro que o Luca é o jogador que, se a Ponte conseguir segurar, é a estrela da companhia. Mas eu dei uma reavaliada, Batista, na medida do seguinte. Veja fala uma coisa, depois ele muda, pô. Aí ainda me induz ao erro ainda. Aí eu pergunto a vocês, tem que aguentar? Aí, como diria lá o profeta do cume, da montanha, do pico do Japi, eu não sou um poste. Quando eu fiquei sabendo o prazo que a Ponte ia ter, o início do Campeonato Brasileiro, ele não pode dispensar todo mundo, porque ele não vai ter time para pôr em campo e nem para montar o banco. Agora, tem que dispensar muita gente. Eu acho que o Igor Vinhas pode permanecer. Eu acho que o Tiagão, apesar da falha gritante contra o Ituano, mas não foi por isso que a Ponte caiu, né? O Fábio Sanches, que estão dizendo que está na porta de saída, eu seguraria, me parece mais zagueiro do que aqueles que atuaram. O Léo Santos é um jogador que no meio de campo esteve bem. Eu coloquei 8 jogadores, Luca, né? Claro, o Ribamar, uma outra possibilidade, e o Igor Formiga, que apareceu em 3 jogos. Mas eu não sei se com essa... Leonaldi se colocou também. O Leonaldi também. Se com essa... Aí chega no 8º. Com esse tempo curtíssimo que a Ponte tem para desmontar e montar de novo, né? Ela tem que manter algo de base, mas... vai mandar mais embora do que manter. E aí, Batista, é aquela história, né? Mudar o planejamento, mudar a forma de atuar da equipe, mudar toda a programação que foi feita, que foi uma sequência de equívocos que acabou culminando com o rebaixamento. Mas é muito pouco, 8 jogadores em 26. Acho difícil demais e preocupante a missão da Ponte para tentar colocar um time competitivo, até pela falta de grana.